Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Yolanda e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês quais foram todas as minhas leituras de 2025. Mas antes de começar o vídeo eu queria pedir para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe um like se você gostar desse vídeo também. Me siga nas minhas redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição e eu sempre tô postando coisa lá no Instagram, lá no Scoob também, que é um aplicativo onde você pode acompanhar as minhas leituras em tempo real. Voltando ao vídeo de hoje, vamos começar por janeiro mesmo. Eu não vou falar muito sobre os livros porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só vou falar a nota que eu dei pra ele, não vou falar muito sobre a sinopse nem nada. Esse ano eu li 16 livros, mais uma história em quadrinhos, mais um HQ. E aí eu vou falar quais foram eles durante o vídeo. Começando por janeiro, a primeira leitura do ano foi Mickey 7, do Edward Ashton. E coincidentemente lançou o filme de Mickey 7 alguns meses depois, que eu não sabia que ia lançar. Mas eu ainda não assisti porque eu acho que o livro, do jeito que ele ficou muito bom e eu não preciso assistir a adaptação porque eles mudaram algumas coisas, então eu acho que o livro foi tranquilo, foi ótimo, só que o único defeito dele é que ele é muito arrastado. Ele tem algumas descrições muito exageradas e isso acaba desanimando um pouco na leitura. E aí eu dei 4 estrelas porque ele é um livro muito legal, é uma boa indicação para quem quer ler ficção científica, uma ficção científica um pouquinho diferente talvez, porque não é tão focado na ficção, não é tão focado no mundo, no que está acontecendo, e sim nele mesmo, no próprio protagonista, sabe? É um livro bem interessante, então digamos que eu comecei o ano muito bem, né? Lendo ficção científica, que eu gosto bastante, e com uma boa leitura, né? E aí a segunda leitura de janeiro foi Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kleypas. Esse livro é o primeiro livro de uma série de romance de época. Eu não gostei desse livro, então eu não sei se eu vou terminar a série. É um livro extremamente chato, com personagens chatos. Eu fiquei muito mais interessada na história dos coadjuvantes do que na história dos protagonistas, e se eu continuar a ler é por causa dos coadjuvantes. Eu dei 2,5 estrelas e eu acho que ainda foi muito, porque realmente não tive saco nenhum pra esse livro. Eu terminei só porque eu queria saber o que acontecia mesmo, se eu ia gostar do final, se por acaso no final ia mudar, mas não deu certo. Em fevereiro eu comecei lendo O Príncipe Cruel, da Holly Black, que já fazia muitos anos que eu queria ler, mas eu só consegui comprar no ano de 2025. Então no segundo mês do ano eu tive essa ótima leitura, que foi uma ótima experiência. Eu amei esse primeiro livro. Eu gosto bastante de primeiros livros porque é justamente a introdução, você tá tipo assim, pegando o ritmo das coisas, você tá aprendendo sobre o universo. Eu dei 5 estrelas, ele é perfeito, maravilhoso. Provavelmente foi um favoritado, é um livro com uma sensação assim de casa, não sei explicar. O meu sonho é que tivesse uma adaptação e que não estraguem esse livro, porque ele é perfeito, sinceramente. E aí a segunda leitura de fevereiro foi Por Que Não Pediram a Evans, outra ficção policial da Agatha Christie. Foi um livro muito bom, assim, sabe? Ele tem uma pegada um pouco mais calma, eu acredito. Eu gostei mais desse do que de Um Brinde de Cianureto. Ele foi uma ótima experiência, mas não foi um livro que eu fiquei, tipo assim, muito chocada. Até porque eu já esqueci qual foi o final, então se eu quiser reler, eu posso reler tranquilamente, porque não foi um final que me deixou tão chocada assim. Mas é um livro muito gostoso de ler. E eu acabei me conectando mais com os personagens do que com o plot, sabe, da história. Eu dei 3,5 estrelas, porque apesar de eu ter gostado muito dos personagens, o foco do livro ainda é o mistério, é o crime que tá acontecendo, ainda é isso. E eu não senti que foi uma coisa muito chocante. Eu fiquei com algumas dúvidas no final que eu não costumo ter com os livros da Agatha Christie. Mas eu super releria porque é um livro gostoso de reler, sabe? Então é um livro que eu fiquei contente com a nota, eu fiquei contente com a história também. Mas não é um livro que eu tava esperando tanto também, então por isso que eu gostei, sabe? Por isso que não foi uma leitura ruim. E aí em março, gente, infelizmente eu não consegui ler nada. Provavelmente foi por causa das voltas às aulas, que é sempre meio que uma bagunça, mas pretendo melhorar esse ano. E em abril eu li O Rei Perverso, que é o segundo livro da série O Povo do Ar, né, a continuação de O Príncipe Cruel. E esse provavelmente é o meu livro favorito da série, da saga, porque tem muitos
elementos que a gente não via antes, tem uma exploração de outros ambientes também. Tem um plot twist que eu fiquei assim chocada, tanto o Príncipe Cruel quanto o Rei Perverso. Ele tem uma narrativa, assim, uma história que te prende muito, porque você sempre fica numa tensão, porque tem algo prestes a acontecer, e a gente sabe que tem algo que vai acontecer, a protagonista sabe que tem algo que vai acontecer, e ela fica tensa, a gente fica tenso, então assim, a gente passa o livro todo esperando esse momento, e aí finalmente o momento chega e a gente fica assim, em choque, sabe? É uma saga muito boa. Se você não leu ainda O Príncipe Cruel, por favor, dê uma chance, porque é um dos melhores livros de fantasia dos últimos tempos. Em maio eu li um livro bem curtinho, que na verdade eu nem ia contar, mas como eu não li nada mais em maio, eu coloquei aqui, que foi Leão de Biblioteca, da Michelle Knudsen. Eu não sei se estou falando o nome dela certo. É um livro que se passa dentro de uma biblioteca, é um leãozinho dentro da biblioteca. Tem toda uma história fofa por trás, e aí eu acabei o livro, assim, chorando, mas é um livro que, tipo, dá pra você ler em 15 minutos, no máximo. É um livro de criança mesmo, sabe? É uma literatura infantil mesmo. E às vezes é legal você pegar um livro infantil e você ler, porque, assim, eu me emocionei mais do que eu esperava. Eu não tava esperando mesmo gostar tanto desse livro. E eu acho que ele é um livro bem famoso, assim como A Festa no Céu. Então eu acredito que as pessoas já tenham ouvido falar ou já tenham lido esse livro. Sim, gente, eu dei 5 estrelas, tá? Para um livro de, sei lá, 20 páginas, mas sim, eu dei 5 estrelas. E aí em junho tivemos a primeira leitura do Clube do Livro Dear Chapter, que foi um clube do livro organizado por colegas minhas e amigas. Depois que a gente leu esse livro, né, a gente fez um encontrinho, a gente debateu, foi muito legal, uma experiência muito boa. E a gente leu O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Foi a minha primeira leitura do Rafael Montes. Eu dei 4 estrelas e meia, foi um livro ótimo. Só que eu ainda tirei meia estrela por algumas coisas na história que eu fiquei meio assim, sabe? É um livro muito pesado, gente, muito pesado mesmo. Na verdade, eu tirei meia estrela por conta do final mesmo, porque eu fiquei com muita raiva. Fiquei com muita raiva do final, eu não esperava que fosse esse final, que as coisas tivessem desenrolado dessa forma. O plot twist desse livro também é muito bom, então eu recomendo porque você vai ficar chocado, tanto quanto eu. Em agosto tivemos a segunda leitura do Clube do Livro, que foi A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Ele tem uma ambientação muito legal também, que se passa na época da Odisseia, né? Tem Aquiles, na Guerra de Troia, se passa na Guerra de Troia. Tem toda uma coisa mitológica por trás, é uma coisa assim, sabe? Que é diferente, porque eu nunca tinha lido a Odisseia, eu nunca tinha lido nenhuma obra que se passasse na Guerra de Troia. Sinceramente, passei muita raiva com Aquiles, porque os protagonistas são Aquiles e Patroclo, né? E eu passei muita raiva com Aquiles. O Patroclo é um fofo, mas o Aquiles, eu não consegui gostar dele. Eu só enxergava ele sendo muito egoísta. Me desculpa, mas eu enxerguei isso. O meu personagem favorito, claro, que é o Patroclo. Eu dei 4 estrelas porque até o Aquiles começar a ir pra guerra, enfim. Foi um livro muito confortável de se ler, sabe? Fofo, e aí depois teve toda a coisa da guerra, que talvez eu esteja dando spoiler, mas aqui é um livro baseado numa história há muito tempo atrás, e todo mundo sabe que se passa na Guerra de Troia. Então, assim, espero que não seja spoiler, mas enfim. Não sei se estou pegando pesado com Aquiles, mas que eu não gostei tanto dele, sabe? Passei muita raiva com ele. Mas o final, ele ainda conseguiu ser um dos melhores finais de livros do mundo. Foi, assim, espetacular. Eu gostei muito. O final foi maravilhoso. E ainda mais o finalzinho, sabe? Tipo, bem nas últimas páginas, assim, perfeito. Então por isso que eu dei 4 estrelas, foi muito bom, mas não entra ali nos melhores do ano, sabe? Aí tivemos, é claro, um dos melhores livros do ano, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu já falei aqui no canal outras vezes que eu gostei muito do Morro dos Ventos Uivantes. É um livro muito antigo, é um livro em que é contado por meio de uma fofoca. Muita gente não gosta desse livro. Esse é um livro polêmico porque ou você ama ou você odeia. Então não existe meio termo. Você não é mais ou menos ou você ama ou você odeia. E muita gente odeia esse livro. A crueldade dos personagens é uma coisa muito interessante. Se você for parar pra pensar a época que foi escrita, sabe? A Emily Brontë, ela foi lá
meteu a cara e disse que não, eu vou escrever um livro assim. Eu vou escrever um livro com personagens ruins. E se tornou um livro muito bom, aclamado atemporalmente, com várias adaptações. Mas, infelizmente, a maioria das adaptações não captam a principal essência do livro, que é justamente o racismo. Porque o Heathcliff, ele não é um homem branco. E sempre retratam ele como um homem branco. E ele sofre muito de racismo. Isso reflete completamente na personalidade dele. Ele não é uma pessoa boa. Ele realmente não é uma pessoa boa, mas ele também sofre muito de racismo durante o livro, né? Todos os personagens são ruins aqui nesse livro. E isso que é o interessante, porque você não tem alguém, você não tem uma mocinha, você não tem alguém legal. Até as pessoas que parecem ser legais, ainda assim, cometeram algum ato bem terrível. Alguma coisa ruim eles fizeram ou falaram. E eu acho que isso retrata bastante a realidade, porque você pode ser uma pessoa legal agora, você pode ser uma pessoa que não tem nenhum tipo de preconceito, mas em algum momento da sua vida você já falou, você já foi cruel, você já, com intenção ou sem intenção, você já fez alguma coisa que foi, de certa forma, ruim, entendeu? Aqui nesse livro a gente tem muito isso. Alguns momentos em que as pessoas são ruins, alguns momentos que as pessoas se redimem. Gente, se eu for continuar falando de Morro dos Ventos Uivantes, eu não vou parar nunca mais. Então, assim, eu gostei desse livro. Não recomendo pra todo mundo, porque nem todo mundo vai gostar. Eu só recomendo pra quem realmente gosta de personagens complexos, gosta de personagens ruins. Se você já tá vendo que não vai gostar, não leia, porque não é pra você, você realmente vai odiar o livro. Eu gostei muito do Morro dos Ventos Uivantes, dei 5 estrelas e favoritado, obviamente. E aí a última leitura de agosto foi Scott Pilgrim. Ele é a primeira HQ da saga do Scott Pilgrim e eu li ela em inglês. Então acho que foi a minha primeira leitura em inglês, sabe, completa, e facilitou bastante porque temos imagens, né, durante a HQ, então facilita um pouco a interpretação. Eu gostei muito, foi uma leitura rápida, eu li muito rapidamente, eu li pelo Prime Reading, só que os outros livros não estão disponíveis no Prime Reading, que eu estou com muita raiva, porque eu não posso terminar de ler a série, porque não tem o resto no Prime Reading. E eu não dei nota para HQs, porque eu ainda tô pensando se eu vou continuar lendo HQs. Se eu continuar lendo, então eu vou começar a dar notas. Mas foi um livro legal, uma experiência legal. O Scott Pilgrim é um babaca, mas ele é muito engraçado também. Então foi uma leitura assim para descontrair, uma leitura leve, legal, assim, os gráficos, o desenho da HQ é muito bonito. Eu recomendo para quem quer uma leiturazinha leve para passar o tempo mesmo, sabe? E agora vamos para setembro. Então a única leitura que eu li em setembro foi O Acordo, primeiro livro da série Off Campus, da Ellie Kennedy. E assim, eu nunca tinha lido nada da Ellie Kennedy e eu amei esse livro. Os protagonistas são perfeitos. Pretendo sim continuar lendo a série Off Campus. Eu espero gostar dos outros livros tanto quanto eu gostei desse primeiro. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Tem várias questões durante esse livro que os protagonistas eles precisam trabalhar para poder ficarem juntos. Então assim, eu amei, foi favoritado, com certeza. É um dos melhores livros que eu li esse ano. E aí em outubro tivemos a leitura no Clube do Livro, porque se eu não me engano a gente tinha dado uma pausa em setembro, eu não lembro muito bem. Mas em outubro nós voltamos com Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellers. Um livro de romance contemporâneo de um casal que se casa muito cedo e acaba tendo vários problemas durante a relação. E, gente, assim, eu não gostei. Infelizmente eu não gostei. Eu não consegui me conectar com Cleo e Frank. Eu não consegui gostar de nenhum personagem dessa história. Eu não sei se essa era a intenção. Eu realmente não entendi se essa era a intenção. Mas eu não consegui gostar da história. Mas o final foi bom. Eu gostei do final. E no começo eu tinha dado 4 estrelas. Mas depois de um tempo refletindo melhor, eu acho que 3 estrelas e meia é o ideal. Eu não releria e eu não teria na minha estante. Eu acho que eu vou me desfazer desse livro, inclusive. E aí em novembro tivemos outra leitura do Clube do Livro, que foi Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, do Benjamin Stevenson. Esse sim é uma leitura, nossa, muito legal,
porque o autor ele brinca com os personagens, ele brinca com o leitor, na verdade, e ele fala... É uma maneira muito diferente de escrever um suspense. Apesar de eu não ter me conectado tanto com os personagens, eu ainda gostei muito da história. Foi uma história bem construída, mas eu acho que no final teve uma coisa meio novela mexicana, sabe? Por isso que eu tirei algumas estrelas, porque foi uma coisa tão novela mexicana assim. No começo foi tão bem construída e depois foi tão mirabolante assim, sabe? Não foi uma coisa tão difícil assim de acontecer, mas mesmo assim eu acho que foi diferente do que era o esperado, sabe? É uma coisa que você suspeita durante a leitura, mas não é uma coisa que você acha que é possível. Então por isso que eu dei 3 estrelas e meia, porque apesar de ser um livro legal, teve esses pontos, né, que foram negativos para mim, mas tem gente que gostou, então enfim. E a segunda leitura de novembro foi Perfeita, da Sarah Shepard, que é o 3º livro da série Pretty Little Liars, né, do primeiro arco. Esse livro é um livro que muita coisa começa a acontecer. Que é o personagem que persegue as 4 protagonistas, é um personagem anônimo, a gente não sabe quem é, mas ele começa a fazer coisas assim que são bem sérias, caso de denúncia mesmo, de chamar a polícia, porque o negócio tá ficando fora de controle. O que no começo eram apenas mensagens ameaçadoras, virou realmente coisas reais que a pessoa tá fazendo. As meninas começam a reagir, sabe? Finalmente elas começam a reagir, porque 2 livros que não acontece nada, sabe? Que elas ficam paradas, ficam esperando alguma coisa acontecer com elas. Realmente acontece, né? Mas eu gostei de Perfeitas, eu dei 4 estrelas. E o final é uma coisa que deixa você muito ansioso pro próximo livro, dá aquele gancho. E com esse gancho eu consegui ir para o próximo livro, que foi Inacreditáveis, né? Então eu consegui ler Inacreditáveis por causa desse gancho, porque eu não podia esperar para ler o que ia acontecer. A primeira leitura de dezembro foi a continuação, né, Inacreditáveis, o último livro do primeiro arco de Pretty Little Liars. Nesse último livro a gente já começa do ponto em que Perfeitas parou. Só que a gente, ao invés de ter a resolução logo no começo, acontece uma coisa bem séria que faz com que a resolução seja adiada para o final. E a forma como as coisas foram desenrolando aqui, eu não desconfiei em nenhum momento que é a pessoa anônima, fosse essa pessoa. Eu nunca assisti a série de Pretty Little Liars, mas pelo que eu sei, é a mesma pessoa, só que parece que tem algumas coisas diferentes. Gente, eu desconfiava de todo mundo nesse livro, eu desconfiava de todo mundo, mas dessa pessoa foi a pessoa que eu menos desconfiei. E aí, pelo fator surpresa, né, que foi a revelação de e por todo o desenrolar da história, pela escrita que é muito fluida, pelos assuntos que a autora aborda, eu dei 4 estrelas e meia. Sim, e aí eu pretendo ler o próximo arco. Só não sei quando, mas eu pretendo ler o próximo arco e continuar essa história, porque o epílogo aqui já deixa claro que o fim não é aqui. Aqui não acabou a história ainda vai ter outras coisas que vão acontecer. Eu espero que não fique uma coisa cansativa demais, né? Na série, se eu não me engano, fica bem cansativo. Espero que não fique nos próximos livros. E aí, para encerrar o ano de 2025 com boas leituras, eu li 98,8% de compatibilidade. Esse título é gigantesco e eu odeio esse nome, porque o nome em inglês é The Perfect Match, que é muito mais fácil de falar. Se for traduzir pro português, seria tipo o par perfeito. Seria muito mais fácil de falar. Eu fui ler pensando que era um livro único. E aí eu me lasquei, porque eu gostei muito dessa série. É um livro de distopia em que as pessoas, elas se casam por meio de algoritmos que o governo faz. Algoritmos de compatibilidade. Então você tem que achar o seu par perfeito com base nesse algoritmo para poder você se casar com essa pessoa. Se você não se casar com essa pessoa, você tá preso. Então, se você decidir se casar com outra pessoa, você também tá preso. Você é um fugitivo da polícia. A gente tem uma protagonista aqui que ela tem um namorado, mas eles não têm compatibilidade. Então, eles não podem se casar. E acaba que uma coisa muito chata acontece, que é ela tem 98,8% de compatibilidade, que é uma taxa quase inalcançável dentro desse sistema. E essa compatibilidade é com o irmão do namorado dela. E ela é obrigada a se casar com esse irmão.
E aí que a história começa, porque ela fica revoltada contra o governo, ele também fica revoltado contra o governo. Assim, tem várias coisas que acontecem durante a história que você vai entendendo como é que funciona. E aí, quando chegou no fim, é que eu percebi, cara, eu não acredito que não é um livro único. Eu não acredito que é uma série. E pra piorar, gente, não tem o segundo livro no Brasil. Na verdade, a autora nem lançou o segundo livro ainda. Então, e eu ainda entrei num bate-papo com a autora, perguntando quando que ia sair o segundo livro, porque eu tava desesperada. Esse livro é da Laila Mars e eu dei 4 estrelas e meia, porque apesar de tudo, ainda não foi um livro perfeito, sabe? Eu tirei meia estrela porque teve algumas coisas que eu meio que passei raiva e tal, mas... Ai, gente, ele é muito bom, sinceramente. Eu recomendo. Pra quem tá querendo ler uma distopia um pouco mais diferente, eu recomendo. Só que vocês têm que ter na cabeça que é uma série e que a série não tá toda lançada ainda. Então eu tô pegando bem no comecinho da saga. E eu espero que essa autora não faça a proeza de sumir de uma hora pra outra e não lançar a continuação, porque senão eu vou ficar desesperada. Mas foi isso, gente. Essas foram as leituras de 2025. Eu fiquei muito feliz com as leituras desse ano, apesar de não ser um número que eu gostaria, né, de ter lido. Eu gostaria de ter lido mais livros, mas eu gostei porque foram livros bons, a maioria deles. Tiveram poucas leituras que eu não gostei. Então, assim, eu estou muito feliz com as minhas leituras. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos vídeos que eu lanço aqui no canal. Me siga nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e tchau!